Eu estou aqui em Vinhedo, um município localizado no interior de São Paulo, para contar a história de um dos principais santos da Igreja Católica, São Bento de Núria. Para dar detalhes da vida dele, eu vim em um local especial, aconchegante, que leva o nome do santo, o Mosteiro de São Bento. Tem alguém que já está me esperando para contar um pouco da história de São Bento. É o irmão Serafim. Tudo bem, irmão? Tudo bem, Renata, graças a Deus. O irmão vai me acompanhar nessa trajetória. Irmão, São Bento é um santo muito importante para a Igreja Católica, não é mesmo? É verdade, Renata. Ele é considerado o patriarca dos monges do Ocidente e graças à sua regra, toda a sua vida, temos mosteiros pelo mundo inteiro onde diariamente louvamos o Senhor. Então você que está em casa, acompanhe um pouco da história desse santo, contadas por mim e pelo irmão Serafim. Vamos lá, irmão? Vamos lá, são todos bem-vindos. São Bento nasceu na Úmbria, na Itália, em 480. Desde pequeno, manifestava um gosto especial pela oração. Realizou os primeiros estudos em Núrcia. Depois mudou-se para Roma para estudar filosofia. São Bento era um homem que amava a Deus acima de todas as coisas. E amando a Deus, buscava constantemente fazer da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, o caminho pelo qual ele deveria percorrer. Por isso ele insistia bastante na oração litúrgica, na leitura da Palavra de Deus, inclusive o ofício, a liturgia das horas que os monges celebram diariamente, é fruto desse desejo de São Bento de degustar cada vez mais a Palavra de Deus e fazer dela a sua própria vida. Depois de perceber a decadência moral e espiritual em Roma, o jovem Bento resolveu abandonar todos os projetos humanos e se afastar em oração nas montanhas. Após 3 anos, passou a atrair outras pessoas que se tornaram discípulas de Cristo. Quando foi estudar em Roma, São Bento se deparou então com uma situação, infelizmente, muito parecida com a que temos hoje. De depravação moral, de questões sociais muito complicadas, onde o cristianismo, que já era a religião predominante no Império, já estava meio distorcido pelo modo de vida daquelas pessoas, da população de Roma. Vendo então aquilo, ele deixa seus estudos e vai se recolher, para que de fato então, nesse recolhimento, ele buscando conhecer-se cada vez mais, pudesse encontrar-se com o Senhor ainda mais intimamente. Mas a vida cristã tem muitos desafios. Tempos depois, por causa da sua fama de santidade, foi formando entre os religiosos uma certa antipatia contra ele. Com o passar do tempo, muitas pessoas iam ao encontro de São Bento. Sabiam de sua fama de santidade, sabiam da seriedade de sua vida. E alguns monges que já viviam em vida comum, que nós chamamos de cenobitas, chamaram então o São Bento para ser seu abade. Abade é o pai da comunidade, aquele que dirige a comunidade. São Bento inicialmente se recusou, mas com a insistência deles acabou aceitando. No entanto, vendo esses monges que São Bento era bastante severo, bastante rígido e bastante sério em sua vida cristã, esses monges queriam então se desfazer de São Bento. E por 2 vezes o tentaram envenenar. Daí as famosas insígnias da imagem de São Bento, que é o corvo com um pãozinho na boca e o cálice com uma serpente, um cálice rachado. Na primeira tentativa, colocaram veneno no vinho que São Bento beberia, mas, ao dar a bênção com o sinal da cruz sobre esse cálice, o cálice se partiu e São Bento foi salvo. Numa segunda tentativa foi o pão. Eles envenenaram o pão, mas São Bento também, sempre antes das refeições, abençoava o seu alimento. Com isso veio um corvo que levou embora
esse pão envenenado. Isso mostra o carinho que Deus sempre teve por São Bento, o cuidado que ele teve com ele, porque de fato sabia que São Bento seria um homem muito importante para a vida cristã. A trajetória de São Bento na Terra é marcada pela intimidade com Deus e inúmeros milagres. É isso mesmo, Renata. São Bento ele faleceu em 547, aos 67 anos de idade, sustentado pela oração de sua comunidade, e nos deixou algo muito importante, que hoje ajuda os mosteiros do mundo inteiro a se encontrarem mais e mais com Deus, que é a sua famosa regra, a regra de São Bento. Esse foi o legado que ele deixou para essa geração? Exatamente. A regra de São Bento, marcada pelo seu equilíbrio, pela sua constante, pelo seu desejo de levar os homens a Deus, é o grande legado de São Bento. A partir da regra de São Bento, de sua vida, cunhou-se, com o passar dos séculos, uma medalha, a famosa medalha de São Bento, cuja oração é uma oração de exorcismo, dado ao desejo de São Bento de viver para Deus longe do mal. Muito linda a história de São Bento, hein? Maravilhosa. Muito obrigada por essa ajuda, por me ajudar a contar a história desse santo tão importante para a Igreja Católica. De nada, Renata. São todos muito bem-vindos a participar das nossas orações, elevando ao Senhor o nosso canto de adoração.